Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos com vocês mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a Deus esta oportunidade de estar aqui e de poder levar para vocês as informações autênticas do Evangelho em seu conceito inicial, em sua mensagem, na linguagem que Jesus falava, no idioma que Jesus falava, no hebraico, que depois foi levado para o grego e depois chegou até nós com muitas traduções deturpadas e com muitos preconceitos, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Jesus falando da condução de espíritos. Ele não está falando de demônio, está falando de espírito. Mateus capítulo 12, versículo 43. Eu queria aproveitar esse momento para lembrar, dar um abraço para o meu amigo, companheiro Paulo Neto, lá de Belo Horizonte, na nossa querida Minas Gerais. Paulo lançou uma obra agora sobre espiritismo muito boa, que eu vou falar. Já recebi, Paulo, o seu livro, e nós vamos, em programa futuro, vamos trazer aqui, porque seu livro está muito bom, eu já dei uma olhada. E o Paulo fez um estudo sobre a doutrina muito bom, inclusive o livro vem com um CD, um DVD, com explicações. Está uma obra assim para todas as religiões, para todos aqueles que buscam a verdade e consultar. O livro do nosso querido Paulo Neto, queria acusar o recebimento, como também do nosso companheiro lá de Fortaleza, que falou catecismo espiritual. Então nós vamos fazer um programa aqui falando dessas obras que eu acho muito interessante e também da obra do nosso companheiro Haroldo Dutra, também aí de Minas Gerais, que fez uma obra sobre o Novo Testamento, que ele está traduzindo e comentando. Não é um propriamente comentário, ele não está fazendo exegese, mas ele está trazendo umas notas de rodapés. E eu tenho recebido e-mail já sobre isso, porque tenho observado e tenho sentido que alguns companheiros de doutrina ainda são meio avessos à Bíblia, porque ele fala que o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já diz tudo, mas Kardec justifica que ele fala da moral de Jesus, porque naquela época que ele lançou o Evangelho, o ensino moral, se havia dissidência sobre os milagres, sobre a vida pública, sobre os dogmas da igreja, mas sobre a moral não haveria. E Kardec era realmente um homem que buscava, naquele momento, implantar a doutrina dentro dos seus conceitos e sobre as suas bases científicas, filosóficas e de moral religiosa. Você, companheiro espírita, que interroga qual a validade desse trabalho que a gente faz, eu gostaria de dizer a você que a doutrina espírita, Jesus, o Espírito da Verdade e o próprio Kardec nunca fizeram restrições aos estudos da Bíblia. Estudar a Bíblia não significa que a gente não pode estudar o Espiritismo. Pelo contrário, você vai encontrar na Bíblia todo o suporte que você encontra sobre os fenômenos que a doutrina espírita veio explicar, como mostra a questão 627 do Livro dos Espíritos. Então, Emmanuel fala disso, Kardec fala, Chico Xavier falou, todos os grandes estudiosos da doutrina têm o maior respeito pela Bíblia. E eu nunca disse a você, nem a ninguém, que deixasse de estudar a doutrina para estudar a Bíblia. Não, porque eu estudo a Bíblia, traduzo os textos, mas eu vou lá na doutrina, ver aonde Kardec, o Espírito da Verdade, os próprios estudiosos, os precursores da doutrina e outros vultos, encontraram suporte para aqueles fenômenos. Não podemos ser ortodoxos nesse sentido. O Espiritismo não é uma religião no sentido tradicional do contexto religioso. O Espiritismo tem filosofia, ciência e moral religiosa. O Espiritismo não é contra a Bíblia, não é contra religião nenhuma, pelo contrário. Ela abraça todas as crenças religiosas, desde que tenham respeito, que tenham uma filosofia moral e que busquem a Deus. O Espiritismo não está preocupado em fazer proselitismo. Portanto,
estudemos. Se você quer aprofundar mais, você tem as nossas obras. Você tem essa obra que está surgindo agora do Haroldo Dutra, aí de Belo Horizonte. Nós tivemos oportunidade de ter um contato com ele. Já estou com a obra dele, estou dando uma lida sobre as suas traduções. Está muito boa, tem muita coerência. Então, não vamos fazer divisão entre a doutrina, porque não é necessário. Busquemos a verdade que liberta. Eu estou falando disso porque existe realmente, por parte não dos espíritas, agora entra para os não espíritas, um preconceito muito grande sobre a questão da doutrina, de falar com os espíritos. Jesus fala aqui em Mateus 12:43, de uma forma tão natural sobre essa questão, que ele já convivia com aquilo com muita naturalidade, com muita frequência. E não era só Jesus. O povo hebreu, o judeu, fala do Devekut, que são os espíritos que se aproximam das pessoas e querem, como Kardec coloca nas obras da doutrina, tomar posse. Daí vem a possessão, daí vem as chamadas obsessões, porque a Kardec já mostrou que a possessão realmente seria tomar posse total, e o nosso corpo foi criado para o nosso espírito. Nenhum espírito pode entrar aqui e tomar conta, a não ser que nós permitamos uma simbiose. A obsessão é uma simbiose entre o espírito obsessor e o obsediado. Não há uma tomada de posse, como muita gente coloca. E o programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque Jesus coloca, só para encerrar, você vai ver aí na telinha o capítulo 12 de Mateus, versículo 43. Olha como Jesus fala naturalmente. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Ora, se o espírito que veio é de um morto, então há a comunicação com os espíritos. Jesus está falando aqui que o espírito estava no homem e saiu dele. Estava em simbiose. Havia uma obsessão daquele espírito com aquele homem. É Jesus quem está falando, como diz Mateus aqui, no capítulo 12, versículo 43 do seu Evangelho. Nós vamos continuar com esse assunto, não saia daí, porque este programa de hoje eu faço questão de enfatizar o quanto as pessoas não prestam atenção ao que Jesus ensinava e quanto o Espiritismo trata disso com a mesma naturalidade com que Jesus tratou. Continue conosco, é 1 minuto só, não saia daí. Até já, fique com Jesus e nos aguarde mais um instante.